Depois de escaparem por pouco de zumbis em uma cabana no meio da floresta, os amigos Dana e Marty encontram um elevador que os leva para um laboratório subterrâneo e dão de cara com todos os tipos de monstros do cinema de horror que você pode imaginar. Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje aqui no canal Sessão Popcorn a gente vai falar sobre o filme O Segredo da Cabana, em mais um vídeo recap. Então, sem mais enrolações, bora lá! A história se inicia em um laboratório subterrâneo, em que os dois funcionários Gary e Steve discutem sobre suas rotinas, até que um colega de trabalho, Wendy, informa que o ritual realizado em Stockholm fracassou, restando só as bases dos Estados Unidos e do Japão para concluir esse tal ritual. Mas isso não os preocupa, visto que no Japão ele sempre ocorreu conforme planejado. Enquanto isso, 5 colegas de faculdade se preparam para uma viagem de férias, sendo eles Dana, uma garota inteligente que está tentando superar seu caso com um professor, Kurt, um sociólogo e atleta, Jules, estudante de medicina e namorada de Kurt, Holden, colega de futebol de Kurt, e Marty, amigo da turma e que logo de cara não esconde seu gosto por fumar um baseado. Depois de carregarem o carro com seus pertences, incluindo a moto de Kurt, o grupo viaja para passar as férias em uma cabana no meio da floresta, sem imaginar que estão sendo vigiados por um homem suspeito, que informa a saída deles para os seus superiores. Na estrada, Jules percebe que seu celular tá sem sinal, só que Marty enxerga isso de maneira otimista, como um sinal que eles devem deixar tudo de lado e apenas relaxar nos próximos dias. Mal sabiam eles que isso era só o começo dos problemas que estavam por vir. De volta ao laboratório, Gary e Steve começam os preparativos do ritual nos computadores da sala de controle, e lá conhecem Daniel, o novo segurança do local que afirma estar pronto para o que está para acontecer, embora na realidade ele esteja para se deparar com algo muito mais bizarro e grotesco do que imagina. A chinela vai cantar mesmo. Ao chegarem em um posto de gasolina aparentemente abandonado para abastecer o carro, Holden entra no local e encontra diversos itens macabros, quando é surpreendido por Mordecai, o suposto dono do posto, e de aparência e personalidade misteriosas. O homem diz conhecer a cabana para onde o grupo está indo e informa a eles o caminho, afirmando ainda que o combustível é suficiente para chegarem, mas que o problema é justamente o caminho de volta. Não fosse isso suspeito bastante, Mordecai ainda insulta Jules, provocando a fúria de Kurt. Só que Holden tenta acalmar a situação, e o grupo retoma a viagem e deixa um homem misterioso para trás. Depois de mais algumas milhas de viagem, o grupo atravessa um túnel sobre uma montanha, que é a única forma de passagem para chegar à cabana, visto que ao redor existe um desfiladeiro intransponível, e que ainda por cima possui um tipo de campo de força invisível, revelado após um pássaro inadvertidamente se chocar diante dele. Ao enfim chegarem na cabana, o grupo começa a esvaziar suas malas, mas logo percebem mais coisas bizarras. Para começar, Holden encontra uma pintura macabra em seu quarto e a retira, mas percebe que atrás dela existe um espelho falso no quarto de Dana. Enquanto estava prestes a presenciar a garota trocando de roupa, Holden se recompõe e avisa a todos, sendo motivo de piada pelos demais. Então ele é? Mas ele ainda oferece trocar seu quarto com Dana. A garota acaba tendo a mesma oportunidade de ver Holden trocar de roupa, mas assim como ele, também se recompõe e decide colocar o quadro de volta e cobri-lo com um lençol. No laboratório, a equipe está gravando cada ação dos jovens da cabana e discutindo o que eles vão fazer para preparar o cenário para que o ritual possa acontecer. Além disso, de alguma forma, eles conseguiram amostras do sangue de cada um deles. E no caso de Jules, os resultados indicam que os produtos químicos adicionados à tinta de cabelo que ela usou estão funcionando, servindo para aumentar sua libido. Em seguida, Mordecai liga para o laboratório, informando a Gary e Steve que ele conseguiu guiar os jovens até a cabana, e começa a fazer uma oração em prol do bem maior que a equipe está fazendo. E em contrapartida, todos no laboratório começam a rir dele descontroladamente. Tá tão engraçado hoje. Se já não fosse deboche o bastante, enquanto o grupo se diverte no lago, Gary e Steve fazem apostas com a equipe sobre quais artefatos eles vão escolher. E como vamos ver mais à frente,
qual o monstro vai ser escolhido. Essa atitude está vista de maneira reprovável por Daniel, que questiona se os chefes da operação sabem sobre esse tipo de comportamento, o qual Steve responde que eles não se importam, contanto que o trabalho seja feito. Daniel segue mostrando uma atitude mais ética que os demais, ao considerar injusto que os cientistas apostem sobre o destino dos jovens, visto que o laboratório parece controlar tudo o que acontece na cabana. Mas Steve e Gary explicam que mesmo que sejam induzidos a ir ao local, as escolhas são tomadas por eles, como ignorar o alerta dado por Mordecai no posto momentos antes de atravessarem o túnel para a cabana. Durante a noite, o grupo se reúne para jogar verdade ou desafio, e Jules escolhe desafio e deve beijar a cabeça de um lobo pendurado na parede. Ela aceita e beija o lobo, de uma maneira um tanto empolgada, para surpresa dos demais. Adoro o beijo na boca. Em seguida, é a vez de Dana ser desafiada, mas nesse momento uma porta no chão se abre perante eles, por intervenção da equipe do laboratório. Assustados, os jovens afirmam que isso foi culpa do vento, e aproveitando a brincadeira, desafiam Dana a entrar no porão. E ao descer a escada, ela encontra o local repleto de objetos esquisitos, como boneca de rostos sinistros. Os demais colegas descem o porão e Marty sugere para todos saírem, ainda mais depois de ouvir sussurros estranhos, só que todos ignoram seus avisos. Enquanto mexem nos itens do porão, Dana encontra um diário e começa a ler para todos, contando a história da família que morava originalmente na cabana, em que o patriarca matou a todos, em que a filha, chamada Anna Patience Buckner, encontrou um livro com preces que supostamente seriam capazes de trazer sua família de volta. As tais preces escritas em latim são lidas por Dana, mesmo com Marty insistindo para que eles deixassem essa história de lado. E depois de ler as preces, a família Buckner retorna, mas como mortos-vivos. Enquanto o pesadelo tá só começando pro grupo de amigos, no laboratório, Steve e Gary festejam a vitória da equipe de manutenção na aposta, que consistia em adivinhar qual seria o monstro escolhido dessa vez, e eles acertaram, quando escolheram esses zumbis, invocados através do diário de Patient Buckner. Dentre os perdedores da aposta, quem mais lamentou o resultado foi Steve, que sempre desejou que o monstro escolhido fosse a sereia, mas ainda não foi dessa vez. Agora conta pra gente, se você fizesse parte da equipe do laboratório, qual ou quais monstros e entidades conhecidas dos filmes de terror você iria querer que aparecessem? Deixa aqui nos comentários pra gente saber. Daniel ainda se mostra cético sobre a existência de deuses e monstros, mas vê junto aos demais membros do laboratório que o mesmo ritual está sendo realizado em outros países, como é o caso do Japão, em que garotinhas são vítimas de uma entidade fantasmagórica, semelhante a Samara do filme O Chamado. De volta à cabana, Dana, Holden e Marty estão incomodados com as atitudes estranhas de Kurt, cada vez mais bêbado e fazendo comentários estúpidos, e também de Jules, que começa a dançar de maneira provocante e flertar com os demais. Vendo que os três não estão mais no clima, o casal sai da cabana para terem um momento mais íntimo em meio à floresta. Marty questiona Dana sobre a atitude incomum de seus amigos, e sente como se houvesse alguma força controlando suas atitudes, como se todos fossem marionetes, algo que a colega atribui ao uso de drogas pelo amigo, que, insatisfeito por ninguém levar suas opiniões a sério, vai para o seu quarto descansar. Enquanto isso, Holden e Dana têm um momento romântico na cabana, e fora dela, Kurt e Jules, ainda sob efeito dos produtos químicos e da liberação de feromônios na floresta, estão prestes a fazer sexo, com as cenas de nudez soando gratuitas para Daniel no laboratório. Mas Steve explica que é preciso manter o cliente satisfeito, esse que ainda estava para ser revelado. Só que não demora para que os mortos-vivos apareçam no local e cortem a mão de Jules. Kurt tenta defender sua namorada, mas além de incapacitado pelos zumbis, é forçado por eles a ver a morte brutal dela com uma serra enferrujada. Depois disso, Gary e Steve fazem uma prece, indicando que a morte de Jules foi uma oferenda. E logo em seguida, Steve puxa uma alavanca que faz com que o sangue seja derramado em uma misteriosa forma. No quarto, Marty novamente escuta sussurros e decide dar uma volta em plena noite. Depois de tirar uma água do joelho, Marty estranha o fato de o céu não ter nenhuma estrela. Mas enquanto tá distraído, um zumbi se aproxima lentamente atrás dele. Felizmente, Kurt surge ferido e consegue salvá-lo, e o leva de volta para a cabana,
revelando que Jules foi morta e que eles precisam fugir do local imediatamente. Logo em seguida, outro zumbi surge em frente à porta da cabana e arremessa a cabeça de Jules em direção a Dana, com Kurt e Holden segurando a porta para impedir sua passagem. Depois disso, Kurt decide que todos devem se manter unidos para garantirem sua segurança e fazer barricadas pela casa. Vendo que isso dificultaria o ritual, Steve mexe no painel de controle e libera um gás que desorienta Kurt, o fazendo optar por todos se dividirem para cobrirem mais espaço. Enquanto todos correm para os seus quartos, os técnicos no laboratório trancam as portas para deixar o grupo ainda mais indefeso. Só que quando Marty tenta trancar uma das janelas, acaba derrubando um abajur e revelando uma câmera escondida, o que faz pensar se eles não estariam em algum tipo de reality show sinistro. Steve entra em contato com a equipe de química para liberar alguma substância que faça Marty esquecer do que viu. Só que Gary o informa que isso não é necessário, porque um zumbi está se aproximando do local. Marty então é atacado e tenta se defender, mas é esfaqueado e levado para a floresta, presumivelmente sendo morto. A cena leva Steve a puxar mais uma alavanca, que despeja sangue em uma rocha com um desenho de forma humana. Depois disso, a cabana começa a tremer, e um zumbi atravessa a janela do quarto de Dana. Mas graças a Holden, ela foge para o seu quarto através da janela atrás dele. Quando outro zumbi tenta invadir o outro quarto, Holden usa a cama como barricada, revelando outra porta no chão que leva ao porão. Kurt aparece para ajudá-los, só que Holden não consegue destrancar a porta e sugere ao amigo que os encontrem no porão. Ao descerem, Holden e Dana encontram um suposto quarto em que o patriarca da família Buckner assassinou sua família. Logo em seguida, um zumbi consegue puxar Holden utilizando uma corrente. Só que Dana consegue salvá-lo, atacando o monstro com uma ferramenta que encontrou no porão. Mas os técnicos do laboratório eletrocutam o objeto, para ela soltar e não ter mais uma arma para se defender. Felizmente, Kurt aparece por uma porta atrás deles e os levam para uma saída da cabana através de um corredor. O trio consegue chegar até a van e escapam imediatamente, sem perceber uma marca de sangue em forma de mão na porta do carro. Diante do cenário caótico, os membros do laboratório descobrem que as vítimas no Japão conseguiram escapar do ritual ao exorcizarem a entidade, deixando o laboratório americano como o único que restou para concluí-lo. Wendy surge diante de Steve e Gary e ordena que eles tratem a situação com mais seriedade, porque do contrário, os chamados antigos vão se levantar se eles fracassarem. Nesse momento, Gary percebe pelas câmeras que a van está para alcançar o túnel, que por padrão deveria ser demolido antes que eles atravessassem, mas uma falha no sistema impede que isso aconteça. Depois de Gary consertar a falha, a demolição ocorre, e por pouco não mata o trio dentro da van, que consegue voltar antes que fosse tarde. Sem escolhas, Kurt decide utilizar sua moto para realizar um salto para o outro lado do desfiladeiro, para que possa buscar ajuda, porque já havia feito saltos desse tipo antes. O plano parecia que ia dar certo, só que Kurt acaba se chocando com o campo de força e morre eletrocutado. Isso enquanto seus amigos observam chocados a situação e percebem que as suspeitas de Marty de que havia algo ou alguém controlando os eventos da cabana faziam sentido. Holden e Dana então decidem voltar com a van para a cabana, porque deve haver outra saída do local. Só que Holden é assassinado por um zumbi que estava dentro do carro, fazendo com que a van saia da estrada em direção ao lago. Dana tenta desesperadamente escapar da van, só que o zumbi continua a persegui-la, enquanto os membros do laboratório puxam mais uma alavanca e festejam pelo trabalho supostamente concluído. Porque Steve explica que o sacrifício da intocada, no caso Dana, é opcional, desde que ela seja a última sobrevivente. Ou seja, a famosa Final Girl dos filmes de terror slasher. Enquanto a equipe do laboratório começa o serviço concluído, um dos membros da equipe de demolição afirma que o defeito que impediu que o túnel fosse demolido ocorreu devido a um redirecionamento de energia, realizado por ordens vindas dos andares superiores, o que Gary afirma não fazer sentido. Em seguida, o telefone toca e Steve atende, com a voz do outro lado afirmando que um dos jovens ainda estava vivo e que o ritual não foi completado. Ao olharem para a tela, a equipe presencia o zumbi que estava prestes a matar Dana sendo impedido por Marty. Ambos derrubam o monstro no lago, e Marty guia Dana em direção a um dos túmulos, que além de conter o corpo do zumbi que foi cortado em pedaços por ele,
Em seu interior, ele se revela ser uma sala metálica, com um painel elétrico, que Marty usa para abrir uma porta, que os leva a uma espécie de elevador. Quando o elevador para, Dana e Marty veem inúmeros elevadores, cada um com um monstro diferente, desde fantasmas até lobisomens, e Dana associa que eles estão ligados aos itens macabros encontrados por seu grupo no porão da cabana, e que a escolha deles é o que define qual dos monstros seria liberado. Mas, diferente das escolhas aleatórias do grupo de jovens, você pode conscientemente escolher deixar o seu like no vídeo e se inscrever no canal. Só assim você vai poder conhecer mais recaps do Sessão Popcorn e descobrir outras formas de sobreviver a monstros do cinema de terror. De volta ao centro de comando do laboratório, Wendy descobre que a razão pela qual Marty sobreviveu é que a equipe deixou de verificar corretamente os cigarros que ele trazia, com um deles não contendo os produtos químicos para controlar suas ações, e assim tornando ele imune à manipulação dos técnicos do laboratório. Quando o elevador de Dana e Marty enfim chegam ao laboratório, um dos guardas os abordam com uma arma, mas a mão do zumbi que ficou no elevador agarra na sua perna, dando à dupla a oportunidade de nocauteá-lo e pegar sua arma. Ao atravessarem o corredor, os dois escutam uma voz feminina, afirmando que o sacrifício deles é em prol de um bem maior e que a razão de tudo isso está em aplacar a vontade dos antigos. Dana e Marty chegam até uma sala que aparenta ser um centro de controle, e quando guardas armados aparecem tentando quebrar a janela que leva até a sala, Dana percebe um botão vermelho no painel e o aperta, o que faz com que todos os monstros sejam libertados, causando uma chacina ao seu redor e no laboratório inteiro. Enquanto os monstros matam todos que aparecem em seu caminho, Marty e Dana conseguem escapar da sala. Depois que o morcego-dragão destruiu a janela, a dupla passa correndo e atirando em tudo que se move, até que encontram um buraco na parede que leva para um túnel secreto. Na sala de controle, Gary e Wendy tentam desesperadamente abrir a porta que leva para o túnel de emergência, com Steve e Daniel sendo a última linha de defesa contra os monstros que surgem no caminho. Infelizmente, Daniel acaba sendo assassinado por espantalhos, mas não sem antes ativar uma granada para matar os monstros, e que faz com que Steve seja arremessado para longe. Ironicamente, Steve encontra a tão desejada sereia, mas se decepciona com sua aparência e é brutalmente assassinado por ela. Como diz o ditado, nunca conheça seus ídolos. Quando Gary finalmente consegue abrir a porta que leva ao túnel, Wendy é puxada por tentáculos gigantes e presumivelmente assassinada. Logo em seguida, Gary é acidentalmente esfaqueado por Dana e antes de morrer, pede para que ela dê um fim em Marty para concluir o ritual. Antes que seja tarde demais, Dana e Marty chegam até o fim do túnel e encontram uma câmara com 5 rochas enormes com desenhos em formas humanas, com 4 deles cobertos com sangue. Dana logo entende que os 5 desenhos representam cada um dos membros do grupo e que eles fizeram parte de um ritual de sacrifício. Marty questiona por que eles não foram simplesmente assassinados, só que Dana também entende que os antigos querem ver as vítimas sendo punidas antes. De repente, uma voz feminina surge e revela ser a diretora do laboratório, que confirma que o sacrifício dos 5 jovens tem por objetivo agradar os antigos. Nome esse dado a 5 deuses malignos que estão dormentes nas profundezas do laboratório, e que assim que o sol nascer, dentro de apenas 8 minutos, eles vão despertar e destruir o planeta, caso o ritual não seja concluído. Para isso, Dana deve matar Marty, que se recusa a se sacrificar em prol de um mundo onde seus amigos foram controlados e assassinados. Só que Dana entende a gravidade da situação e aponta a arma para o seu colega e se desculpa. Marty também se desculpa, mas o motivo é por não avisar a Dana que um lobisomem vinha em sua direção e a ataca, enquanto Marty aproveita a oportunidade para pegar a arma. E em um confronto contra a diretora, consegue atordoá-la e atira no lobisomem para salvar Dana. Para piorar, Patient Buckner, em forma de zumbi, se aproxima com um machado e caminha em direção ao trio, enquanto a diretora tenta a todo custo tomar a arma de Marty e matá-lo. Dana então alerta seu amigo sobre o perigo iminente, e no confronto, Marty deixa a diretora tomar vantagem, apenas para essa servir de escudo contra o machado de Patient, que acerta a cabeça dela, e Marty então derruba ambas do precipício. Com o ritual tendo sido fracassado, a câmara começa a tremer, anunciando o despertar dos deuses antigos. Marty e Dana então se desculpam por todo o ocorrido,
e acendem um último cigarro, enquanto aguardam pelo fim de tudo. Alguns segundos depois, a câmara começa a desabar e uma mão gigantesca surge do subterrâneo, parecendo ser feita de lava solidificada, e destrói a câmara, o laboratório e possivelmente assassinando Marty e Dana. E conforme previsto por todos que trabalhavam no laboratório, Steve, Gary, Wendy e a diretora, o planeta Terra e todos que habitam nele vão ser as próximas vítimas dos deuses antigos. E essa foi a história completa de O Segredo da Cabana. Então, vocês acham que no final os deuses antigos realmente destruíram o planeta? Ou será que a raça humana encontrou uma forma de detê-los? Comentem aqui embaixo suas teorias. Esperamos que todos vocês tenham gostado do conteúdo. Não se esqueçam de curtir, comentar e seguir o nosso canal Sessão Popcorn. E a gente se vê em breve com mais reviews de filmes pra vocês. Até a próxima!